Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui nós vamos adentrar a seção 3.4, onde nós apresentaremos derivadas de funções básicas. Então, gente, até o presente momento nos atemos somente à derivada de funções polinomiais, funções racionais, que são quocientes de dois polinômios, um polinômio no numerador, um polinômio no denominador, e funções potências, x elevado a k com k não inteiro. Por exemplo, f de x igual a raiz quadrada de x, que nós sabemos ser possível escrever como x elevado a meio. Meio não é inteiro. Mas, de qualquer forma, a gente usava a regra da potência e conseguia derivar tranquilamente. Contudo, existem muitas outras funções importantes, como exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, entre outras. Então, essas aqui, muito provavelmente você viu, algumas delas, pelo menos, no ensino médio. Aí você deve estar se perguntando, professor, estou aprendendo a derivar a função. Não vi ainda uma função exponencial, uma função seno. O que está acontecendo? Está acontecendo que a gente vai ver isso a partir de agora. A gente adiou um pouquinho, mas agora a gente já consegue atacar esse tipo de função. Apresentaremos a seguir, teorema 6 está aqui, algumas dessas funções e suas respectivas derivadas. Em princípio, por questões de tempo, apenas apresentaremos tais derivados sem uma prova rigorosa. No caso, questão de tempo é porque eu estou fazendo os vídeos agora, a disciplina já roda agora no primeiro semestre, então assim, eu estou sem tempo de pesquisar as demonstrações, são muitas, então assim, é bastante demonstração, para a gente seguir. E para a gente, para nós, importa o que? Está aplicando esses conceitos. Então, a demonstração a gente pode deixar um pouco em segundo plano. Então, futuramente você pode voltar aqui e ver as demonstrações de algumas dessas formas, pelo menos. Então, gente, como mencionei, nós temos aqui funções trigonométricas, função exponencial, funções logarítmicas, funções trigonométricas inversas, funções hiperbólicas inversas. Tem muitas outras funções também, mas aqui eu fiz um recorte com as que a gente vai estar utilizando aqui no cálculo. Tá certo? Por exemplo, em trigonométrica, se você for em outros livros, você vai ver tabelas lá falando da função secante, função cossecante, cotangente. Eu coloquei só essas aqui, porque a partir dessa você também consegue deduzir as outras. Mas você pode ter aí em mãos uma tabelinha com mais derivadas, tá certo? Ou algumas não tem aqui, outras tem, Então, você pode usar a tabela que você quiser. Eu, por exemplo, como professor, deixo o aluno trazer a tabela que ele se sentir confortável, a tabela de derivadas, que ele achar melhor. Normalmente você encontra isso em qualquer livro de cálculo, Todo livro de cálculo vai ter sua tabelinha. Então, gente, nesse contexto nós temos aqui, por exemplo, a derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno menos seno, derivada da tangente é a secante ao quadrado. Secante é o quê? 1 sobre cosseno, lá da trigonometria. Então, secante ao quadrado, 1 sobre cosseno ao quadrado. Certo? Então é possível, usando a definição de limite, aqui lá, limite h tendendo a zero de fx mais h menos fx sobre h, mostrar que a derivada do seno é o cosseno. No nosso caso, a gente admite a função f de x sendo o seno de x e joga lá no limite. Só que tem um complicadorzinho nesse caso aqui, que é um limite fundamental, que é o limite de seno de h sobre h, quando h tende a zero, esse limite vai para 1. Então, se você tiver de posse deste limite, você consegue mostrar isso aqui facilmente. Como a gente não falou ainda dos limites fundamentais, eu vou falar isso um pouco mais à frente, quando a gente conseguir usar derivadas para calcular limites fundamentais, vou fazer tanto via limite lá, claro, e vou usar a derivada também para facilitar a nossa vida. Aí a gente consegue compreender melhor essas demonstrações, tá certo? Talvez eu faça até lá na frente, tá certo? Então, gente, nesse caso aqui, nós temos, seguindo aqui, a derivada de e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Esse e aqui é um número importantíssimo na matemática, tá certo? Ele é tão importante quanto o π. Aqui no cálculo diferencial, eu vou dizer que eu acho que ele é mais importante até que o π. Porque muitas coisas utilizam, muita teoria matemática utiliza exponenciais de base E. Por exemplo, as equações diferenciais, mesmo, que é uma extensão aí do cálculo diferencial integral, usa muito essa funçãozinha aqui. Nós podemos derivar também a função a elevado a x, ou seja, uma exponencial que não tenha necessariamente a base E, por exemplo, 2 elevado a x, vai ser o quê? 2 elevado a x, ln de 2. O ln é o quê? É o logaritmo de base E. A gente sabe que o logaritmo normalmente tem uma base B, então no caso, se a base for, você chama ele de ln. Tá certo? Tendo a derivada de funções logarítmicas, por exemplo, aqui a derivada do ln de x, que é o logaritmo de base E, vai ser 1 sobre x. A derivada de um logaritmo qualquer, de base que não seja necessariamente E, vai ser o quê? 1 sobre x ln
deste B aqui da base. Aí temos as trigonométricas inversas, né? Por exemplo, aqui é o arcseno, né? Que a gente costuma colocar seno a menos 1, mas você pode chamar de arcseno também, né? Que vai ser 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, no caso, o seno, né, de um ângulo, né, lhe dá um valor real. O arcosseno desse valor real retorna para o ângulo, tá certo? Então, pensa assim as trigonométricas inversas. Temos as funções hiperbólicas não tão comuns, né, e as funções hiperbólicas inversas. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar muito com esses quatro primeiros tipos. Né? Em princípio, né, neste capítulo aqui, com os 3 primeiros, mas futuramente, em alguns casos, né, por exemplo, se você for ver a parte de integração no cálculo integral, né, você vai ver que, né, muito provavelmente você pode ser que tenha que usar, né, alguma trigonométrica inversa, né, para estar calculando lá. Então tem aplicações, né, para todas essas funções aqui, muito embora a gente vai focar mais nas 4 primeiras, trigonométricas, exponenciais, logaritmos e, em alguns casos, trigonométricas inversas. Tá certo? Então, o que eu sugiro? Né? Você dá uma memorizada nessa tabela. Na verdade, você não vai precisar memorizar, porque você vai usar isso aqui recorrentemente. Né? No próximo vídeo, ou nos próximos, né, eu vou estar mostrando, né, resolvendo alguns itens aqui do exemplo 8. Né? Então, eu vou dividir em 2 ou 3 vídeos, onde eu vou estar calculando todas essas derivadas aqui. Tá certo? Então, você, por uso mesmo, vai acabar, né, memorizando ali as fórmulas. Tá certo? Que a gente apresentou. Olha interessante aqui, por exemplo, no item C aqui do exemplo 8, que a gente vai começar a ver aí no vídeo que vem. H de x é tangente de 3x mais 1. Aqui eu tenho função composta. Né? Eu tenho uma trigonométrica fora, que a gente não sabia mexer ainda, e tenho internamente o quê? Uma função polinomial de grau 1. Só que é interno, né? Então a gente vai usar a regra da cadeia e derivado que trigonométrica. Né? Então nós vamos, né, fazer a junção de tudo que a gente viu até o momento. Aí, claro, né, a apostila também conta com a parte de exercícios resolvidos. Aqui também tem exercícios onde você vai calcular uma porção, né, de derivadas. Né? É importante você observar, né, como é que foram feitos. Os exercícios resolvidos, eles contam, né, por exemplo, com a solução, né, completa, escrita. Não tem vídeo por enquanto, né, questões de tempo, não tem como eu gravar vídeo disso aqui tudo, né, antes da disciplina, né, começar. Né? Temos exercícios também onde você tem resposta final, então assim, não vai faltar coisa para você praticar. Tá certo? Aqui no caso do exercício comum não tem resolução, só tem a resposta. Mas, né, tem bastante material para praticar e sugiro também que você pegue outros livros, né? Porque só meu material não é suficiente, né? Sempre um livro fala alguma coisinha, né, que eu não falei aqui, ou eu falei alguma coisa, um livro não falou, então uma coisa completa a outra. Tá certo? Então, gente, aqui eu vou ter uma observação, porque se você for recorrer a outros livros para pegar outras tabelas, né? Por exemplo, você vai tirar xerox de uma tabela lá que você achou legal, um livro tem um bocado de derivado, né? Melhor para você usar na prova. Aí você vai ver que tem algumas diferençazinhas em algumas tabelas, que é o seguinte. Os argumentos das funções apresentados no teorema 6, que é esse aqui, ó, né, que nós estamos vendo agora, são a letra x, de modo que tudo que tratamos na observação 1, o que foi a observação 1? Continua válido. Na observação 1, ó, observe que os argumentos das funções nos teoremas 1 a 5 são a letra x, nossa variável de costume. Contudo, não há uma letra padrão. Poderíamos, por exemplo, né, escrever aqui dt de t ao quadrado, que a derivada seria o quê? 2t. Né? Se a gente bota assim, dx de t ao quadrado, t não é uma função de x, vou falar disso daqui a pouco, então a derivada é zero, porque isso aqui funciona, né? Está constante em relação à variável x. Tá certo? Até coloquei aqui. Então você pode ver com a letra T aí em outro material, até mesmo com a letra U interna. Só que quando se coloca a letra U, eu vou explicar aqui, ó, que pode estar usando aí a regra da cadeia. Né? A gente vai ver isso. Ó. Contudo, ocorre em muitos casos de termos argumentos formados por outras funções por meio de composição. Neste caso, qualquer coisa diferente de x ou t para dt ou s para ds, né, que são letras comuns, como por exemplo, né, cosseno de x mais 1. Pô, eu aprendi a derivada de cosseno, mas a de cosseno de x mais 1 eu não aprendi. Né? Então isso aqui é o quê? É uma função composta. Ó, e elevado a 3x ao quadrado mais 3. Né? Eu aprendi a derivar de e elevado a x. Está ali, ó, na nossa tabela. A de cosseno é menos seno e a de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Mas não tem um argumento que não seja esse aqui. Por exemplo, seno de π vezes x. Tem lá seno de x, mas não tem seno de π vezes x. Então isso aqui será tratado como função composta e seguirá adicionalmente a regra da cadeia do teorema 5. Então, como eu falei, em alguns livros, né, é comum, em muitos livros, escrever suas tabelas de derivada, por exemplo, dx de seno de u igual a cosseno de u vezes u', onde, né, ou em que,
U é U de x, é uma função, ou seja, de x. Então, quando se usa a letra U e aparece esse U' aqui fora, é que ele está usando a regra da cadeia. O que a regra da cadeia diz? A derivada, né, de uma função composta é o quê? A derivada da de fora aplicada à função interna vezes a derivada da interna. Então, nesses casos, você vai ver lá a presença de um certo U' lá, ou de um certo V'. Né? Então, vai ter, né, ao invés do cara escrever apenas cosseno, né, ele vai ter um pedacinho aqui com a derivada. Então, saiba que ali ele está considerando já também a regra da cadeia. Tá certo? Então, no próximo vídeo, né, a gente vai estar fazendo, né, algumas dessas derivadas aqui. Na verdade, eu falo algumas porque vou dividir em mais vídeos, né? Porque aqui tem muita derivada, né? E aí, né, depois de terminar isso, a gente vai ter um videozinho para falar que você pode usar o Python, este ambiente aqui, para calcular derivadas. É fantástico, sensacional, né? Porque a gente busca, né, usar o computador para facilitar a nossa vida. Claro que quando a gente estuda a primeira vez, é importante, né, que a gente saiba fazer as coisas. Por quê? Se um dia o programa lá der defeito, eu precisar implementar uma coisa nova, eu não sei, só sou usuário, né, de ferramenta, então não sei matemática. Como é que eu vou implementar alguma coisa? Né? Se eu não sei, só vou ficar usando, né? Vou pegar lá uma calculadora científica, está tudo pronto, só vou usar aquilo, ou eu quero desenvolver calculadores. Né? Então eu sempre, né, digo que é importante você saber a matemática, né? Também não só usar as ferramentas matemáticas, né? Saber como construir elas também, beleza? Então é isso aí. Próximo vídeo a gente continua aqui, né, a partir do exemplo 8, beleza? E aí vamos seguir na matéria. Então, qualquer dúvida, só colocar nos comentários. E aí, baixa aí sua tabelinha, tenha ela do lado, viu? A gente vai precisar de uma tabelinha aí de derivação, beleza? Até a próxima.